Shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não fiquem assustados com as coisas que o Senhor tem posto, né? Por quê? Porque lá em Daniel 11, no versículo 17 diz assim: porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino. A gente fala, porque é verdade, que o Netanyahu é o anticristo. Não crê em Cristo. Mas no profeta Jeremias, quando essas coisas estivessem acontecendo, o profeta Jeremias diz assim, eles vão ficar confusos, né? Será que é Jesus mesmo, aquele que morreu na cruz, com tudo isso, escrito na Bíblia e tal? Haveria-se uma confusão de mente. Mas eles voltariam. Já um pouquinho à frente do mesmo capítulo, fala que eles não voltam e o mundo acaba. Então, se não fosse a força do pastor, Mateus 24 fala, ele estará no lugar santo. Quem lê, entenda. Em Daniel, no capítulo 12, é 12 mesmo? Ou é 11? No 11, né? Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é a maçonaria Illuminati, e o Monte Santo Glorioso. Mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. Isso era para o rei do norte. Ele é um pastor americano, mas todo o reino que está nele perece, né? Todo o reino. Inclusive, quando a gente vai lá para as profecias de Ezequiel, quando o Senhor fala que Gog vem contra Israel, que acontece o terremoto do arrebatamento, já no versículo, no capítulo à frente, o Senhor fala, e as ilhas seguras de Magog, eu também entregarei, vou fazer que passe um fogo nela. O que acontece? Os Estados Unidos sempre teve inveja da Rússia, porque a China ainda não existia, nem a Coreia do Norte, como potência. Era a Rússia e Estados Unidos, então era uma guerra muito forte que tinha. Então o que ele faz? Ele faz macumba para a Europa ficar irritando o Putin. E o Zelensky, que fica com ira do Putin, não consegue entregar, né? E é ele que faz as macumbas. E aí o Senhor falou, ilhas seguras de Magog. Fica na cabeça do anticristo, do homem da iniquidade, porque o anticristo é Netanyahu. Pra vocês verem o que vai acontecer com vocês. Vai passar um fogo em vocês e eu estarei com o Putin. Eu vou dar vitória da guerra para Putin. E no livro de Jonas não, de Jó. No livro de Jó, o Senhor fala, a guerra sou eu quem dou ordem. E eu determino quem ganha e não. E quando a gente chega no livro de Daniel, o Senhor fala, eles levantam os tronos, mas quem decreta o que vai acontecer na guerra sou eu. E Deus já falou, o Putin vai ganhar. Né? Porque ele fica debaixo da macumba do pastor. Né? E aí o Senhor vem falando, porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, porque todos eles são da maçonaria, dos Illuminati, né? E com ele os retos, porque ele é um pastor. Querido, esses anos todos, entre a teologia verdadeira, bíblica, e a teologia que o povo aprendeu na faculdade de teologia, e por ele ser um pastor, todo mundo ficou do lado dele. Agora que as pessoas estão acordando e estão falando, gente, a gente vai ficar do lado da Bíblia ou do lado dele? Porque daí eles aprontam tanta coisa que vai revelando quem ele é. De fato. Então o Senhor está arrancando os retos dele. Não fica nessa teologia de falar assim, gente, tá tremendo aqui, né? Nessa teologia de falar assim, não, porque é verdade, no fim do mundo as pessoas vão falar que é ET que fez o arrebatamento. Isso é dele. Quando ele era criança, Satanás falou com ele. Em 2014, eu já estava cansada de Babilônia. Eu não podia ouvir falar de pastor macumbeiro na minha frente. Porque até então era só pastor. E a igreja católica. Eu não podia ouvir, que eu arrepiava de raiva, eu tava que eu não podia suportar. Foi quando o reino dele começou, que tinha matado os primeiros, que eram os 2 carneiros, primeiro período. Os 3 primeiros anos, que não é 3 primeiros anos. Mas tudo bem. Já tinha matado os 2 carneiros e o primeiro rei da Grécia, que é ele que matou. Né? Já tinha ido embora, eu não podia ouvir. E aí, quando eles veio com a teologia deles, eu tinha a verdadeira. Por quê? Porque eu sou mestre, dom de Deus, escrito no Novo Testamento, mestre da palavra. Né? Quando eu leio a palavra, o Senhor me dá o entendimento. Quem consegue ler a Bíblia escrita em Isaías? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, os filhos de Deus.
Tô vendo uma bagunça ali, eu falei, gente, o que é aquilo ali? E aí, queridos, o que acontece? Pelo eu ser uma serva, orar a Deus, tudo, Deus foi me dando entendimento da palavra, e é o dom das duas testemunhas, serem mestres que ensinam a Bíblia, né? E aí, quando eles vieram com a loucura deles, que eu falava, gente, onde está escrito isso na Bíblia? Começa a caçar, não é isso que está escrito, não. É isso, isso, isso. Causou inveja nos carneiros. Já o primeiro rei da Grécia, ele não teve inveja. Ele não teve inveja. O que ele teve? Ele queria me levantar. Ele queria me levar para o mundo inteiro e falar, ela é a testemunha de Jesus, porque não é possível ela saber coisas que seriam dadas só às duas testemunhas. Eles é que teriam essas revelações, né? São revelações ocultas na Bíblia. O que acontece? As pessoas lêem, elas não têm muito entendimento. Também não é para ter, porque era para o tempo determinado, era para quando o Senhor levantasse dois que tivesse o dom de ensinar. Porque existe o dom de cantar, existe o dom de pregar. E o meu era de ensinar. E o primeiro rei da Grécia ficou muito assustado, que ele falou, gente, é ela mesmo, porque, olha, ninguém consegue. A gente lê a Bíblia, mas não tem o entendimento que ela tem, né? Mas as macumbas dele. E o que acontece? Ele foi consagrado a Satanás quando ele nasceu. E também foi consagrado a Jesus Cristo. Aí vocês acham que vai acontecer o quê? Ele vai ser de Jesus ou de Satanás? O pai dele era pastor. Porque na maçonaria você consagra o filho mais velho. Vocês acham que vai acontecer o que com ele? Ele ficou de Satanás. Satanás fingia que era Deus, falava com ele. Em 2014, quando já tinha ido o primeiro reino, eu não podia ouvir nada. Não, sai Satanás, sai reino das trevas, né? O que acontece? Não podia ouvir falar, não queria ensinar mais nada. Já estava cansada de Babilônia, né? Foi quando Satanás falou assim para ele assim, ó. Você tem que fazer as coisas na macumbaria, né? Na maçonaria, porque é assim que vai acontecer as coisas do Senhor. Mas Satanás falava como se ele fosse Deus para ele. Você acha que Deus falaria isso? E aí Satanás falava assim para ele assim, ó, em 2014. Então você tem que fazer acontecer, mas você tem que fazer na maçonaria e nos Illuminati, porque poder de Deus não sai não. Deus não tem poder para nada. E você precisa fazer cumprir. E eu não estava afim de ensinar mais. Também não ia adiantar. E eu não ensinava mais nada. Aí, quando foi lá para 2017, eu perdi a paciência. Eu falei assim, eu sou a testemunha. Aí eu comecei a falar os textos bíblicos. Porque Satanás falava assim, você tem o poder de Moisés e de Elias. E onde que está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Mas eles já tinham inventado isso quando ele era bebê. Satanás já tinha buzinado na orelhinha dele. Que o poder seria de Elias e o poder seria de Moisés. Mas a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia não fala isso. E eles vão fazendo, né? Que é o poder de Elias e de Moisés. O Senhor fala, as duas testemunhas são um menino e uma menina, escrito em Joel. E aí tem outros textos, tem vários textos, querido. Tem muito, olha, ouro na Bíblia que não falta. Não falta. Você sabia que eles podiam se levantar a guerra contra o Brasil? Podia. E Deus escreveu na Bíblia assim, ó, que se Israel fosse pego, nesse texto, tem esse ouro na Bíblia, que se Israel fosse pego totalmente destruído, o mundo não ia acabar não, estaria no processo, que já faz anos que nós estamos no processo, mas não ia acabar não, podia ficar sem ninguém lá, que o mundo não ia acabar. Mas se eles resolvessem se levantar contra o Brasil, o mundo acabava imediatamente? Tem isso na Bíblia. Israel não é nada, mas Brasil é. E está escrito no profeta Ezequiel. Então, queridos, tem muita coisa maravilhosa na Bíblia. E aí ele foi convencido disso, que ele tinha que fazer as macumbas no poder de Elias e no poder de Moisés, né? E essas mentiras todas o diabo contou para ele quando ele era criança. E ele cresceu com isso. Isso foi forjado nos cristãos. Esse negócio de, é uma profecia que vai ter ET, que o mundo vai falar que é ET. A gente sabe que é Jesus, mas o mundo, a gente não tem que aceitar isso, não. Nós estamos aqui para falar a verdade.
É ele, Satanás, que o soprou no ouvido dele. Ele que foi o profeta mentiroso. E ele não só profetizou mentirosamente, falou mentirosamente, como se fosse uma profecia, mas ele faz macumba para acontecer. Para vir as ideias no cérebro. Será que nós estamos sozinhos? A pessoa fica totalmente perturbada. Será que não existe mais ninguém? Gente, a gente é tão especial. Será que não existe mais ninguém especial como a gente? E eles ficam perturbados. E o Senhor já vem falando, estuda como se fosse faculdade. Naturalmente. Não vai para o mundo espiritual, não. Porque o que tem no mundo espiritual é o Senhor com os anjos e Satanás. E os demônios. Nada mais que isso. Que pensa, não tem. Não existe. E nós estamos aqui, queridos. Você é crente. Você é servo de Deus para falar a verdade. É estrela. Tá mudando a composição, claro. Até os meteoros são estrela, mas que já perdeu sua composição química, né? Porque as estrelas têm composição química ativa. E essa composição química dessa estrela modifica o Sol. Modifica a composição do Sol. Pega uma química e joga na outra química para ver o que acontece. É isso que eles estão muito abalados. Tem muito mais ciência nisso do que a gente possa imaginar. Os cientistas estão calados, já foram muito perturbados com esse negócio de ET. Mas agora, o que abala a alma deles é outras coisas, muito naturais. Muito naturais. Amados, Deus está tirando vocês dele, das teologias mentirosas, de tudo falso. A Bíblia é para ser estudada com o Espírito Santo, com santidade. Mas eu leio e não conseguia. Primeiro que muita coisa era para ser dada para as duas testemunhas mesmo. Mas muita coisa a gente pode saber sim. Mas a gente não sabe por causa do pecado. Paulo fala, sabe por que vocês pecam? Porque vocês tomam Santa Ceia em pecado. Não estou falando para ninguém deixar tomar Santa Ceia, não. Tome, mas tome com consciência. Tome querendo se arrepender dos pecados e não mantê-los. Fala, Senhor, me ajuda. Eu quero ser do Senhor. Arranca de mim o meu prazer. Pecado é prazer, pecado não é dor, é alegria, é satisfação. Ninguém sente vontade de pecar se não fosse por tanto prazer. Incontrolável. O pecado é um prazer maravilhoso, mas é pecado. E nós temos que andar assim, em santidade, buscando ao Senhor. E Deus está tirando a gente dele. Não só do homem da iniquidade, mas de nós mesmos. Que é muito pior do que tirar dele. Mas ele põe muita minhoca na cabeça da gente, né? Então, queridos, não se assustem. Apenas se alegrem. Porque apesar que o Senhor já falou na Bíblia, o dia do Senhor não é dia de alegria, mas é dia de tristeza. Todo mundo trai todo mundo. Todo mundo. Você não vai achar ninguém que vai estender a mão, mas você vai achar pessoas que vai te derrubar o tempo todo. É um dia de dor. De muita dor. Então fiquem no Senhor. Busquem o Senhor. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai. Tem gente que não vai conseguir. Né? Então, vamos buscar. Será que eu vou conseguir ou não? Todo mundo tem que tentar. Você não sabe. Você não sabe? Já pode pôr na tua cabeça, você não vai conseguir. Eu vou tentar. Deus olha coisas maravilhosas na gente. Eu vou tentar. Né? A gente tem que tentar. Tenta. Não desanime. Não deixe o diabo acusar a tua mente. Não permita isso. Apenas tenta. E cuidado com ficar gastando dinheiro com essas coisas todas, né? Porque o Senhor gosta de prudência. Né? Então a gente já sabe. Não fica gastando dinheiro. O mundo vai acabar, vou gastar. Não vai gastar nada. Você vai continuar a tua vidinha normal. Amém? Nada do que é o natural na tua vida. Amém? Continue prudente, continue amando ao Senhor, continue tentando, não deixe de tentar, porque o Senhor se agrada. Tá bom, queridos? Ele fala assim, prega o evangelho em tempo ou fora de tempo. Prega o evangelho. Né? Então vamos pregar. Vamos pregar o evangelho e vamos continuar em santidade. Shalom e até o próximo vídeo.